Bom dia, sejam muito bem-vindos. A Federação, através da sua divisão jurídica, tem imensa satisfação em recebê-los para participar desse primeiro meeting jurídico de 2022, ainda em formato virtual, que será gravado e depois transmitido pelo Facebook e YouTube da Federação. O meeting abordará um tema extremamente inovador, rico e presente na atividade empresarial, que é o de seguros frente aos riscos cibernéticos no cenário empresarial. Esse meeting é a curadoria conjunta das comissões de seguros, representada pela doutora Aníris da Cunha, Comissão de Proteção de Dados, representada pela doutora Fernanda Girardi Tavares, e pela Comissão de Ética e Compliance, aqui representada pela doutora Ana Paula Ávila. Não querendo me alongar, já de pronto passo a palavra, então, para a doutora Fernanda Girardi Tavares, para que acolha e apresente nossos convidados. Obrigado e bom evento a todos. Muito obrigada, Fabiano. Bom dia a todos que nos acompanham, né, que vierem, então, a acessar, estar conosco nesse painel, que, como o Fabiano colocou, abordaremos, então, a questão dos riscos cibernéticos e a conexão com os seguros. Eu gostaria de, então, né, de imediatamente apresentar o nosso primeiro convidado, né, agradecer, logicamente, pela presença do Cláudio e da Carolina, que estarão, então, nos brindando, né, com as suas considerações sobre o tema, e apresentar, então, um pouco da trajetória do Cláudio. O Cláudio Macedo Pinto, ele é fundador da Clamac Seguros Cibernéticos e da Blue Cyber Seguros. O Cláudio também é membro do Comitê Público da NPPD, Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, e desde 2010 ele possui a certificação ALARES, da Associação Latino-Americana de Gerenciamento de Riscos e Seguros. O Cláudio é também diretor da APTS, Associação Paulista dos Técnicos de Seguros, e membro do Comitê de Seguro de Responsabilidade Civil da Sincor São Paulo. Palestrante e professor de seguro cibernético na ENS, Escola de Negócios e Seguros. E além de ser coautor de livros sobre o tema. Então, agradeço, Cláudio, a tua presença e passo de imediato a palavra para as tuas considerações. Olá, bom dia a todos. Eu que agradeço pelo convite, me sinto honrado de estar aqui, de falar de um tema que é novidade para a maioria das pessoas, inclusive do próprio mercado de seguro, que é o seguro cibernético ou o risco cibernético. Eu preparei aqui uma apresentação para dividir com vocês e antes de compartilhar, eu queria colocar algumas coisas para vocês. O brasileiro, ele não é um consumidor de seguro como o americano, né? O americano faz seguro de tudo. O brasileiro não tem essa cultura, né? Só para vocês terem ideia, o seguro mais vendido do Brasil, em termos de percentual, é o seguro de automóvel. Apenas 30% da frota brasileira tem seguro. Isso quer dizer o quê? De cada 10 carros que estão na rua, 3 têm seguros e 7 não têm seguro. Ou seja, se o brasileiro não está comprando seguro nem do bem tangível que ele vê, e a gente sabe que o brasileiro é apaixonado por automóvel, ele já não está fazendo seguro, obviamente tem milhões de carros cobertos, mas percentualmente falando é muito baixo. Imagine do risco tangível, intangível, que é o risco cibernético, é o risco que a gente não tá enxergando. Tá? Então, é um desafio muito grande para nós profissionais do mercado, seja como corretor de seguros, e a Carolina, como gestora de risco de uma empresa, vai também falar que das dificuldades que a gente tem para conscientizar e educar as pessoas da questão do risco cibernético. Porque hoje, todos vocês que estão aqui, que estão assistindo, todo mundo sabe que a gente está sofrendo algum risco cibernético, mas a gente não sabe exatamente qual o impacto que isso vai ter nas nossas vidas, seja na pessoa física ou na pessoa jurídica, né? Na pessoa jurídica, tem tido várias notícias de incidentes e empresas estão perdendo milhões e milhões de reais. Enfim, queria fazer antes essa introdução, que realmente é um desafio, e é ótimo que vocês tenham convocado esse evento, e para quem está assistindo também parabéns, que demonstra que você já está num passo, poxa, deixa eu entender o que é isso, o que é o risco, o que é o seguro, que eu sei que eu tenho um problema aqui, mas eu não sei exatamente o tamanho do meu problema e se eu consigo ou não transferir
para uma seguradora. Deixa eu já fazer aqui, share. Vocês estão vendo a minha tela com a apresentação? Beleza, tá bom. Deixa eu colocar no módulo apresentação aqui para ficar melhor. Ok. Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu gosto de abordar é o seguinte. O fato de você investir muito em segurança da informação não quer dizer que você não precise de seguro. E o fato de você ter seguro não quer dizer que você pode relaxar na segurança da informação. Vou fazer uma analogia, eu gosto muito de fazer analogia com o mundo real. É como se você falasse para mim, não, como eu tenho o meu seguro-saúde, eu vou beber, fumar, vou fazer tudo que o seguro vai pagar. E não é assim que as coisas funcionam, né? Então, a gente tem que ter essa conscientização que tanto o seguro quanto a segurança da informação andam de mão dadas, né? E um termo que o pessoal gosta que utiliza muito no mundo da segurança da informação é camada de proteção. Então, eu diria que o seguro é uma das camadas de proteção, porque você investe para parar uma série de situações, evitar uma série de situações, mas não existe empresa nem pessoa 100% imune a ataque cibernético. Inclusive as pessoas, vamos falar um pouquinho de pessoas, que não estão conectadas na rede. Por exemplo, eu tenho uma tia que ela tem um celular, mas ela não sabe o que é WhatsApp, não sabe mexer e nada. Ela corre o risco de sofrer um ataque cibernético? Diretamente não, mas indiretamente sim. Se ela vai num banco receber a aposentadoria dela e o banco está sobre um ataque cibernético, ela não vai poder receber naquele dia. Aqueles indígenas que estão lá no meio da floresta, aí alguém ataca ali uma usina hidrelétrica e abre as comportas, ele é afetado. Então, só estou dando alguns exemplos que até quem não é digital corre o risco digital, porque a vida de todo mundo depende hoje de tecnologia. Aqui um dado interessante, que é da Allianz, né, que é uma das maiores seguradoras do mundo, mostrando alguns dados para vocês. Deixa eu só minimizar aqui. Bom, vamos lá. O cybercrime aumentou 125% só no primeiro semestre de 2021. O resultado anual ainda não saiu. Só para vocês terem ideia, em 2020, a Allianz teve 1.000 sinistros contra 80 em 2016, ou seja, saltou de 80 para 1.000 casos em apenas 4 anos, né? E uma tendência de alta, com já naquela época, ali naquele primeiro semestre, já com 500 sinistros abertos, isso globalmente, tá? Não aqui no Brasil, a cooperação deles aqui no Brasil tem poucas apólices por enquanto, né? E que só a interrupção de negócios representa 50% do total dos sinistros, né? Representando aí 750 milhões de euros de perda. O que é a interrupção do negócio? Você para o seu sistema e para, consequentemente, a sua operação. Eu vou dar alguns exemplos. Aliás, eu vou dar um exemplo real que eu fiquei sabendo recentemente. Uma padaria de Campinas sofreu um ataque cibernético e ela teve um problema lá de ficar alguns dias sem sistemas, e aí ela não quis pagar o resgate, e ela foi recuperar os dados dela, só que o backup dela era de, sei lá, 2, 3 anos atrás, ou seja, o preço de todas as mercadorias estava lá de trás. Então, imagine o prejuízo financeiro, o lucro cessante que ele deixou de ter. Aí a gente tem fábrica que pode parar uma operação. Teve uma fábrica que uma vez ficou 15 dias sem sistema, a produção normal, caminhão na porta esperando levar mercadoria, mas não tinha como emitir a nota fiscal para mandar para os clientes ou saber o que o cliente pediu. Então, são alguns exemplos que eu estou passando para vocês. Aqui um outro dado interessante que é da Beazley, que é um ressegurador do Lloyds, que é do mercado de resseguros em Londres, lá nos Estados Unidos, de alguns setores mais atacados. Saúde, serviços profissionais, instituições financeiras e por aí vai, tá? Um ponto importante que eu gostaria de ressaltar para vocês é o seguinte: muitas pessoas perguntam quais são os setores mais atacados. Tem dados para isso, né? Inclusive na próxima planilha também a gente fala isso de um outro dado dessa Cyber Insurance Innovation. O mais importante é entender o seguinte: todos os setores estão sendo atacados, não existe distinção. É claro que tem aqueles que são mais atacados, são mais visados,
mas todos estão sendo atacados. E um ponto também importantíssimo, a gente tem visto na mídia as notícias com relação a empresas grandes e órgãos do governo, mas as pequenas e médias empresas estão sendo atacadas a rodo, né? Só que não vai para a imprensa, né? Ninguém vai dizer, vai sair lá no jornal que uma padaria foi atacada. Então, um ponto importante é ter em mente o seguinte: isso não está só acontecendo com as empresas grandes. Todo mundo, todas as micro, pequenas empresas e os indivíduos são alvos de ataque cibernético. É claro que o hacker não acorda para dizer, putz, eu vou atacar aquela padaria. Os hackers, eles vão mandando uma série de armadilhas e conforme as pessoas vão clicando e ele consegue entrar no sistema, ele vai ver lá a melhor maneira de monetizar. Aqui nesses próximos slides, a gente tem um estudo que a gente fez, a gente está preparando um relatório para isso, a gente mapeou mais de 800 incidentes de ataques cibernéticos ocorridos no mundo inteiro, de vários setores, e aqui a gente só está colocando alguns só para vocês terem ideia de novo, ó, todos os setores estão sendo atacados, né? E esses que estão em azul claro são empresas do Brasil. Então, você tem lá o Banco Central, já teve problema, Banco do Brasil, o James Delivery, que é aquele aplicativo do Pão de Açúcar, Embraer, são todos casos de domínio público, tá? Nenhuma informação aqui que não é domínio público. Aí você tem outros setores, Grupo Ultra, o SBT foi atacado, que mais aqui? A Companhia de Energias, é mais fácil dizer quais que não foram atacadas. Setor automobilístico e por aí vai, né? Eu poderia ter aqui, obviamente a gente não colocou os 800 casos aqui, foi mais para vocês terem uma ideia de qualquer tipo de setor sendo atacado. Um que é bastante atacado é criptomoeda. E criptomoeda, gente, essas empresas de criptomoeda, quando são atacadas, os prejuízos são sempre na casa dos milhões de dólares, né? Então, escritório de advocacia, games, etc. Agora, falando propriamente do seguro, hoje a gente tem 12 seguradoras no mercado comercializando o seguro cibernético, mas não quer dizer que vamos ter 12 propostas. Na prática, a gente tem 3 ou 4 seguradoras operando, porque cada seguradora tem o seu apetite de risco. Ainda é um mercado muito tímido pelo tamanho do que é o Brasil, tem aproximadamente 1.000 e poucas apólices emitidas no Brasil inteiro. E segundo os dados da SUSEP, que é a Superintendência de Seguros, em 2020, o mercado de seguros cibernético arrecadou 43 milhões e pagou 32 milhões de prêmio. Em 2021, arrecadou quase 106 milhões e pagou pouco mais de 74 milhões em indenização, né? Então, isso já dá para ter uma ideia que o seguro está crescendo e está funcionando, tá? Já está havendo indenizações. E o seguro, ele tem uma característica, uma das características diferentes de outros ramos de seguro, é que cada seguradora possui as suas condições gerais, os seus clausulados, né? Não é um seguro padronizado, como alguns ramos, por exemplo, automóvel, que é basicamente a mesma estrutura de apólice. Aqui não. Cada seguradora tem as suas nomenclaturas e, às vezes, os nomes da cobertura são parecidos, mas não necessariamente cobre a mesma coisa e tem um monte de detalhes. Aqui são as seguradoras, para vocês terem uma ideia. A IG é a líder de mercado, a AXA XL, a partir de amanhã, dia 1º, né? Não sei quando que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas a partir do dia 1º de abril de 2022, a AXA está suspendendo temporariamente a comercialização do produto, que eles vão rever o produto e deve voltar dentro de alguns meses. A Zurich também é uma das líderes do mercado. A Generali é uma seguradora que só aceita riscos acima de 100 milhões e obviamente, vai analisar. A Allianz e a Chubb, basicamente, são só apólices a segundo risco. Aí você tem a Tokio Marine, que é muito forte na parte de pequenas e médias empresas. A Sura, que tem o seguro para pessoa física. A Newey, que é uma seguradora brasileira que está revendo também o seu produto. A ESE, que está prestes a lançar para pessoa física, assim como a Cardiff. E a Swiss Re, que vai lançar em breve o seguro cyber para pequenas e médias empresas em parceria com o Bradesco. Nos próximos slides, eu vou mostrar para vocês os 3 pilares do seguro cibernético, que são basicamente 3.
a responsabilidade civil, ou seja, dados de terceiros que tem a ver com a LGPD, danos ao próprio segurado e assistência de gestão de crise. Então, vamos lá para eu acelerar aqui para não comer muito, passar muito o meu tempo. Então, vazou dados de terceiros, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Lembrando que a LGPD fala em pessoa física, mas se vazar dados de empresas ou informações de empresa, você pode ser processado. O seguro vai cobrir a eventuais indenizações que a empresa vier a ser condenada ou fazer acordo. O seguro cobre a responsabilidade de empresas terceirizadas. O que quer dizer isso? A LGPD, ela fala em responsabilidade solidária, ou seja, se o vazamento se der através do terceiro, o seguro vai cobrir a parte que cabe ao segurado. Responsabilidade de segurança de dados, que se um hacker invadir o sistema da empresa e mandar vírus para os clientes, conteúdo de mídia que tem a ver com calúnia e difamação, danos morais, despesas para notificar os titulares de dados, monitoramento de crédito, que é monitorar o CPF dos dados das pessoas que tiveram seus dados vazados, custo de defesa, né, para contratar os advogados para se defender das ações, a multas e penalidades a órgãos reguladores, ou seja, da LGPD, tem seguradora que cobre fundo de compensação ao consumidor, tem a cobertura também de investigação administrativa, porque tem alguns setores que são muito regulados, e tem também a perda de cartão de pagamento, o tal do PCI. Aqui um ponto importante, o seguro ele atende praticamente vários pontos da LGPD e outras leis em vigor, mas é bom deixar claro o seguinte, o seguro não cobre o descumprimento da LGPD, o seguro cobre as consequências jurídicas do eventual vazamento de dados, seja causados por um ataque cibernético, seja por uma falha interna maliciosa ou não de algum funcionário. Aqui a parte de danos próprios, que é despesas emergenciais, contratar peritos, recuperar sistemas, restituição de imagem, que para empresa grandes ou de determinados setores é super importante, que é contratar empresas de relações públicas especializadas em gestão de crise para que a imagem da empresa não fique prejudicada. Tem seguradora que cobre despesas de telecomunicações, sistema escada, o pagamento de resgate, as seguradoras aqui no Brasil ainda estão cobrindo pagamento de resgate, mas já está começando a haver negativas. Tem seguradora que cobre pagamento de recompensa, que é você fazer uma campanha para denunciar quem atacou a empresa. Tem seguradora que cobre custo de melhoria de software e de hardware, mas normalmente só para empresa grande. Tem até seguradora que tem fraudes de transações bancárias e instruções fraudulentas, que é o hacker desviar dinheiro da empresa, mas elas não têm, as seguradoras que têm essa cobertura não tem comercializado. Aí você tem também terrorismo cibernético, novas subsidiárias e tem as coberturas relacionadas a lucros cessantes, que é aquela paralisação da empresa, e cada seguradora tem as suas particularidades. E o último pilar, que é o 0800 das seguradoras, que para grandes, mas principalmente para pequenas e médias empresas, você tem um suporte da seguradora 24 horas por dia, o ano todo, onde se você tiver um incidente, você vai ter um 0800 para ajudar a resolver aquele incidente. E tem, obviamente, algumas exclusões aqui, são como qualquer seguro. Eu queria ressaltar, basicamente, 3 exclusões aqui. A questão de multa contratual. O seguro cobre multa de órgão regulador, mas não cobre multa de contrato. Se vazar os seus dados, eu te pago uma multa de X mil reais. Esse tipo de coisa não cobre. O seguro também não cobre, normalmente não cobre, ações contra a pessoa física dos gestores da empresa. Ou seja, se a vítima processar um diretor da empresa, não é o seguro de cyber que vai cobrir. E tem a questão da fraude financeira, conforme eu já falei para vocês, e entre outras coisas, softwares ilegais, obviamente, não estão cobertos, sinistros ocorridos anteriormente. E esse slide aqui é só para mostrar para vocês que um incidente cibernético, você pode ter várias despesas cobertas no seguro, ou se você não tem seguro, vai ter que bancar, por conta da característica do risco de um incidente cibernético, que ela tem uma característica catastrófica. E aqui alguns pontos que a gente coloca para motivos para contratar o seguro cibernético, são questões óbvias, né? Os colaboradores cometem erros, os fornecedores podem ser hackeados, não dá para fazer backup de tudo 100% do tempo. A nuvem que se utiliza é alvo de ataque cibernético, ela é mais segura, mas ela é alvo. Não existe um seguro ao risco que cubra todos os riscos digitais.
você pode até ter capital suficiente, mas vai mexer no resultado da empresa. Não tem ninguém que possa dar 100% de garantia. Qualquer empresa de qualquer tamanho e setor, conforme eu já falei. Um evento de segurança afeta, assim, a operação das empresas, vídeo que está indo na mídia, e todas as vulnerabilidades no seu sistema nunca serão eliminadas, porque a gente está numa guerra infinita, todo dia tem alguma armadilha nova. E aí é isso que eu queria passar para vocês, né? Depois tem uns contatos aqui, obviamente, que vai ser disponibilizado. Essa era a minha parte, acho que eu passei um pouquinho, né? Passei alguns 5 minutinhos. Muito obrigada, Cláudio. Agradeço então, pela tua intervenção inicial, né? Eu gostaria, então, de imediato, de passar para a Carolina Pinheiro, né? Fazer, inicialmente, então, uma breve apresentação. A Carolina, ela é especialista em seguros, atua no mercado de seguros há mais de 15 anos, com experiência em seguradoras, corretoras, e nos últimos 10 anos, a Carolina Pinheiro tem atuado como Risk Manager em grandes empresas, como o Grupo Globo, e também uma das maiores empresas de cosméticos do Brasil. Carolina, agradecendo também, né, novamente, a tua presença aqui conosco, te passo de imediato a palavra para poder fazer as tuas considerações. Obrigada, Fernanda. Obrigada pelo convite, né? O meu objetivo aqui é falar um pouquinho da minha experiência como cliente corporativo, né? Eu acho que o Cláudio já explicou, né? O especialista no assunto de fato é o Cláudio. Ele já deu uma boa pincelada aí no tema. E falando um pouco da minha experiência como contratante desse seguro, né? Como o cliente corporativo, é meu papel como Risk Manager entender quais são os riscos das empresas onde eu atuo, né? E quais são as soluções do mercado de seguros que possam vir, de alguma maneira, a mitigar ou minimizar esses riscos. Eliminar o risco é muito difícil, né? Como o Cláudio colocou, o seguro não vai garantir que 100% das despesas de um ataque serão indenizados pela seguradora. A ideia é que o seguro venha a minimizar o prejuízo financeiro, né? E até o risco, a questão de imagem, enfim, com a assessoria que a empresa fornece, né? Que a seguradora fornece, para que a gente possa trabalhar com isso. Quando eu comecei a trazer esse tema para as empresas onde eu atuo, isso há 5, 6 anos, a gente tinha uma realidade completamente diferente da realidade que a gente tem hoje, né? O Cláudio sabe bem disso. Lá atrás, quando a gente levava esse tema para a mesa, era assim, seguro para risco cibernético? Não, mas a nossa TI é 100% eficaz, a gente não tem esse risco aqui, né? A segurança da informação da nossa empresa é excelente e não tem necessidade de jogar dinheiro fora, não preciso contratar seguro para isso. Era o que a gente ouvia lá atrás. E aí, a LGPD, sem dúvida nenhuma, foi um gatilho assim, para que os gestores começassem a olhar com outros olhos a questão do risco cibernético, porque aí envolve multa, e as multas são sobre o faturamento, né? E podem chegar aí a valores astronômicos. Então, a LGPD já deu uma ajuda para os risk managers levarem o tema para o C-level das empresas. Mas não só isso, acho que principalmente nos últimos 2 anos, como o Cláudio bem colocou, foram muitos ataques cibernéticos. Então, hoje, a questão não é mais se seremos atacados, e sim quando seremos e como nos defenderemos disso, como lidaremos com isso, né? Então, hoje, para nós, como Risk Managers, o tema ficou mais fácil de ser abordado, né? Inclusive, os diretores de tecnologia têm tido também muito mais interesse no assunto, porque não enxergam mais o seguro como, vocês querem contratar alguma coisa para uma falha no meu processo não tem falha. Não. Hoje, os diretores de tecnologia já entendem que, de fato, o seguro é uma ferramenta, como o Cláudio colocou, é mais uma camada de proteção. Então, as empresas hoje estão muito mais maduras do ponto de vista de segurança da informação, e, inclusive, para receber também essa proposta de termos, sim, uma solução em seguros que minimize, né, esses danos aí que um ataque cibernético poderia causar. Então, são esse mix de momentos aí que a gente teve, né, Cláudio, do passado, um passado muito recente, né, inclusive, de 5 anos atrás, para agora. Um outro risco que também o Cláudio colocou e que a gente sempre traz à mesa nas discussões é a questão da parada operacional, né? Então, quando a gente começou a falar de LGPD,
falava-se muito, não, o seguro por conta da LGPD, o seguro por conta da LGPD. Tá, mas a LGPD trata de dados sensíveis de pessoa física, né? E nós, enquanto indústria, né, temos ali diversos riscos que são objeto de ataque dos hackers, porque, de fato, pode haver muita grana na mesa ali se eles conseguirem parar a minha operação, ou se eles conseguirem vazar a minha estratégia, por exemplo, de produção, né? Então, é ali que eles conseguem, de fato, grana, né, nessas negociações. Então, a gente começou a trazer luz a isso também, que não é só a LGPD, né? A gente precisa olhar para a questão de parada operacional. E aí a grande dificuldade, e eu acho que não só para mim, eu acho que para todos os risk managers de todos os segmentos. Quanto contratar, né? Quanto de cobertura devemos contratar? Essa é a pergunta que o Cláudio mais deve ouvir aí no dia a dia dele, como especialista e corretor, porque é a nossa principal dificuldade, né? Uma vez que a gente sabe mais ou menos ali o universo de multas quando a gente fala de LGPD, mas e o nosso universo de perda quando a gente fala de uma parada operacional? Como que a gente consegue compor, né, a nossa estratégia para definir um bom limite de seguro e mais? Será que as seguradoras vão aceitar esse limite, né? Então, assim, do meu lado aqui da mesa, eu vejo esse como o principal ponto hoje de discussão e que a gente precisa realmente explorar com a ajuda de especialistas, né, como o Cláudio no tema, porque a gente precisa analisar sim o nosso plano de continuidade de negócio, a gente precisa entender quais são os impactos dessa parada operacional para que então a gente consiga definir estratégia de limite de coberturas, até que ponto eu estou disposta a arcar com prejuízo e isso vai definir a franquia da minha apólice de seguro. Então, tem uma série de situações que a gente precisa colocar em discussão para ter não só um seguro contratado para garantir o meu risco, mas um seguro bem contratado, né? Então, um seguro que tenha uma cobertura adequada, como o Cláudio deu uma passada rapidinha ali, não é uma apólice, não é um produto de prateleira, não é um produto pronto que vai garantir tudo, né? Eu preciso saber quais são as coberturas adicionais que o meu negócio, que a minha atividade está exposta, para que então eu consiga fazer a contratação de um seguro adequado, né? Eu preciso entender qual é o meu apetite a risco, quanto eu posso arcar para definir minha franquia. E tudo isso a gente faz em conjunto, né? Tanto a área de seguros, que é a área que eu represento, né, na empresa, quanto a área de compliance, a área de tecnologia, que é quem realmente nos dá o norte, né, daquilo que a gente tem ou não de exposição, e a figura do Cláudio, né, do corretor de seguros, do especialista no tema, para nos direcionar. Normalmente, como que a gente faz isso, né? A gente tem feito nos últimos anos, né, Cláudio? A gente faz um assessment para justamente entender quais são as nossas fragilidades, quais são as nossas exposições. As seguradoras também nos apoiam nisso, porque, afinal de contas, é interesse da seguradora também entender até que ponto aquele cliente está exposto, até que ponto aquele cliente está preocupado com a proteção, né, com a segurança da informação, para que eles aceitem e digam até quanto eles aceitam, né? Então, qual é o limite que a gente conseguiria contratar. Então, hoje, é dessa maneira que a gente faz a contratação de seguro, né? É difícil definir esse limite. A única certeza que a gente tem é que não é 100%, né, Cláudio? Então, é um ponto que a gente precisa tratar com bastante cuidado. E no nosso caso, né, na empresa que eu atuo hoje, a gente vem gradativamente ampliando esse limite, né? Porque, num primeiro momento, já foi uma vitória conseguir a contratação dessa apólice. Inclusive, fomos pioneiros, né, lá atrás nessa contratação. Então, contratamos com um limite ali relativamente baixo, porque era o que a gente entendia que fazia sentido para o momento e para a gente testar essa solução, né? E à medida em que os anos vão passando e as exposições também vão aumentando, o apetite das seguradoras também vai mudando, a gente tem ampliado esse limite, melhorado aí esse painel de coberturas para que, quando esse evento acontecer, como eu disse, a gente não é mais se acontecer, quando acontecer, para que a gente tenha aí uma apólice bem contratada e que atenda, né, amplamente a nossa necessidade. Então, acho que é basicamente isso, principalmente nesse cenário, né, onde a gente fala de um universo cada vez mais virtual, né, principalmente nos últimos 2 anos em função da pandemia. Cada vez mais as interações são como esse nosso evento aqui,
virtuais, né? Então, a gente troca muitos dados, a gente transita muita informação, né, nas redes. Então, quanto mais digital, e cada vez mais as empresas querem se tornar digital, né? Faz parte da estratégia corporativa de grandes empresas serem cada vez mais digital. Então, uma vez que isso é uma realidade, o seguro cibernético, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta cada vez mais indispensável, né, para a continuidade do negócio. Então, inclusive, um ponto que é até interessante que a gente fez aí no ano passado, ou agora eu não lembro se foi ano passado ou ano retrasado, foi em 2020. Final de 2020, nós fizemos até uma simulação de sinistro, né, que foi justamente para a gente testar se essa solução estava fazendo sentido para a gente ou não, né? E o Cláudio nos apoiou aí nessa simulação. Então, ok, fizemos a contratação de um seguro, tivemos toda uma discussão em relação a limites, coberturas, franquias, escolha do parceiro, né? Porque, como o Cláudio falou, tem muitas seguradoras que têm o produto, oferecem o produto, mas nem todas apresentam proposta para todos os segmentos da indústria, né? Então, tivemos ali algumas poucas propostas e escolhemos um player. Será que esse player vai nos atender bem? Então, fizemos essa simulação de um evento de ataque cibernético, né? Ligamos para o 0800 da seguradora e simulamos que, olha, fomos atacados, né? Fizemos 2 simulações, uma de sequestro de dados e outra de vazamento de dados. E foi super interessante esse exercício para a gente, porque na primeira simulação a gente pegou ali algumas situações em que nós precisávamos estar melhor preparados e situações em que a própria seguradora também precisava rever o seu processo. E aí, na segunda simulação que nós fizemos, foi super interessante porque a gente conseguiu entender como, de fato, a seguradora poderia nos apoiar e, inclusive, ajudamos a seguradora a melhorar ali o processo de atendimento. Então, esse tipo de maturidade que eu acho que é importante que as empresas tenham, né, quando pensarem sobre o tema, né, envolverem outras áreas, né, não só a área de seguros, não só a área de tecnologia, envolver o jurídico, porque é um tema que essencialmente vai envolver muita questão de responsabilidade, né, então é importante que o jurídico também participe das decisões, o time de compliance, e é isso, assim, envolver todas as áreas competentes, ter um especialista no assunto apoiando a colocação, porque hoje nós temos grandes corretoras no mercado, mas é importante você ter alguém especializado no tema, alguém que respire o assunto para te ajudar, porque já tem vivência de outros sinistros, já tem vivência de outras colocações, então é um ponto que para nós é importante também, e tem nos apoiado muito. Acho que é isso, envolver as áreas, olhar para o negócio sem o preconceito de que a tecnologia a área de tecnologia pode falhar e o seguro é para cobrir a falha. Não é isso. E ter, né, um especialista para apoiar nessa colocação. Acho que esses são os pontos. Eu ainda não tive, né, na minha experiência como Risk Manager, um sinistro. Isso é muito bom, né? Ainda bem, eu espero que continue assim, que eu continue levando sorte aí para as empresas, mas a gente sabe que quando acontece é muito delicado, né? É um tema muito delicado, porque como comunicar o vazamento, como entender que de fato foi um ataque cibernético, né? E não é algum tipo de falha de software ou alguma outro tipo de falha. Então, assim, é importante que se crie um comitê de crise dentro das empresas para avaliar essas situações também, né? Para justamente não ficar acionando a seguradora a todo e qualquer indício de ataque cibernético. Então, qualquer falhazinha no processo, eu já vou acionar a seguradora. Isso também não é legal, né? Porque isso envolve gastos, né? Envolve envolve, sim, e expectativas, né, de sinistros que as seguradoras abrem, isso conta para a sua sinistralidade, enfim. Então, é interessante que as empresas tenham um comitê de gestão de crises para entender quais são as situações que, de fato, precisam ser notificadas, né, que a seguradora precisa ser notificada e como lidar com elas. Quando acontecer, como lidar. Então, essa é a minha dica aqui, né, como Risk Manager, que as empresas façam aí esse exercício, né, tanto prévio, para entender como contratar, quanto o pós aí, para saber como lidar se acontecer o processo de sinistro. Acho que é basicamente isso. Espero ter colaborado e fico à disposição em caso de dúvidas.
Obrigada, Carol. Colaborou bastante, sim, imagina. Eu estou no celular, né, porque eu estou com problema de... Talvez o meu computador tenha virado zumbi, né? Já fiquei pensando nisso com a nossa conversa inicial. Mas, então, agora cabe a mim apresentar um pouco da nossa comissão aqui de seguros, que é nova na casa, na Federação, né? E ela tem como objetivo promover e divulgar e aprimorar justamente esse bate-papo sobre o Instituto do Seguro e sobre as possibilidades de contratações e a comercialização. Então, fico muito feliz do primeiro meeting de 2022 ser tema de seguros, né, e trazer um tema como este de riscos cibernéticos tão importante. Eu já gostaria de fazer uma pergunta, né, mas tu já me disse que não teve experiência nenhuma com sinistro, já ia perguntar se tu poderia trazer uma experiência na coisa, mas sendo esse produto não um produto de prateleira e com apetite de risco diferenciado, eu questiono a vocês, assim, trazendo para o automóvel, que não tem nada a ver, mas talvez seja mais claro das pessoas entenderem. No sentido, assim, como é que é a vistoria prévia disso? Eu acho que é muito complexo, mas como é que funciona essa avaliação antes da contratação? O que as seguradoras ou o que os corretores nesse momento fazem? Porque quando um seguro de carro, tu vai lá, faz a vistoria, o carro está ok, tu faz a contratação e paga o prêmio. E o seguro, porque tu não sabe, né? Como tu diz, quem não aconteceu, irá acontecer, ou já aconteceu e tu nem sabe, né? Então, como é que funciona isso na prática? Como é que é esta, vamos dizer assim, essa vistoria prévia dessa análise de risco? Eu posso responder essa, se for o caso, a Carol pode complementar. Mas é muito interessante você ter colocado isso, Niris, porque as pessoas até perguntam, poxa, tem vistoria? Não, não tem vistoria, porque não é um bem tangível, é um bem intangível. Então, o que as seguradoras fazem? Qual é o primeiro passo? Você tem que preencher um questionário, que dependendo do porte da empresa, se é pequena, é um questionário mais fácil. Se é uma empresa já maior, às vezes é 2 questionários, e as seguradoras ainda voltam com várias perguntas. O assessment, algumas seguradoras utilizam ferramentas que seria, que a gente chama de scan de vulnerabilidade. Ela vai pegar o site daquela empresa que está se candidatando a contratar o seguro ou renovar o seguro e ela vai fazer um scan de porta. O que é o scan de porta? Ela vai verificar quais são as vulnerabilidades que estão abertas, expostas, para poder medir como é que está o grau de maturidade daquele cliente, pelo menos com relação ao site e os seus subdomínios. Tá? É um filtro que a seguradora faz. Não é um teste de penetração, não é um pentest, porque o pentest aí já é uma invasão, aí você tem que ter uma autorização formal do cliente, isso é um ponto bastante importante, né? E o seguro é um contrato de boa-fé. Então, você colocou lá no seu questionário, eu tenho antivírus, eu tenho isso, eu tenho aquilo, a seguradora vai falar, ok, botamos o seguro para dentro. Na hora do sinistro, ela vai pegar e vai falar, pô, Niris, você falou aqui que tinha antivírus e você não tem antivírus. Aí sim ela pode declinar. Então, a vistoria prévia, ela é bem que virtual por conta desse acesso remoto da seguradora, mas ela só vai verificar se você realmente tem alguma coisa na hora do sinistro, que ela vai ver. Bom, deixa eu ver, você me colocou no questionário que você tinha isso, 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 vamos ver se você realmente colocou corretamente, porque se você declarou algo, aliás, não é só para seguro cyber, seguro saúde, por exemplo, você Mesma sabia coisa. que você tinha uma doença, não declarou e a seguradora depois descobre, ela vai negar aquele procedimento. Então, a mesma coisa acontece com o cyber. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de preencher um questionário ou passar informação para a seguradora, para estar 100% seguro que aquela informação está correta. Mesmo que seja para dizer, eu não tenho isso, a seguradora vai falar, ok, ela pode dizer para você, tá bom, você não tem isso, só que em vez de te cobrar 10, eu vou te cobrar 13, por exemplo. Ou ela pode dizer, olha, sem isso não dá para fazer. Você vai ter que instalar isso ou fazer aquilo para a gente poder voltar a falar. E dependendo da seguradora e do porte da empresa, normalmente para pequenas empresas, a seguradora pode falar, não se preocupe, você instala isso daqui que vai suprir essa minha demanda e eu posso aceitar o seu seguro. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, não existe vistoria porque prévia, porque é um risco intangível diferente do automóvel. E por falar do automóvel, antes de eu passar para a Carol, aquela questão da, quanto que é o contrato de limite? É que nem carro, gente. A gente nunca sabe se vai bater no Fusquinha velho ou numa Ferrari.
Quanto mais limite você comprar, melhor. E por mais que você contrate o maior limite possível, nunca dá para dormir tranquilamente. Teve um caso nos Estados Unidos, numa empresa americana chamada Target, um varejista. Eu li um relatório que eles tinham uma apólice de 150 milhões de dólares. Eu garanto que se a Carol tivesse uma apólice de 150 milhões de dólares, a gente estaria dormindo tranquilo, mas e o que aconteceu com a Target? A apólice não deu. Tiveram que ainda botar dinheiro no bolso. Então, é um exemplo de que você pode contratar o máximo de limite possível, mas nunca tem como garantir que aquilo vai ser suficiente. Carol, você quer complementar, por favor? Não, só nesse ponto do questionário e do assessment é que eu friso a importância do envolvimento de outras áreas, né? Principalmente da área especialista, que é segurança da informação. Porque para preenchimento dessas, são informações extremamente técnicas, né, que a seguradora pede. Então, eu, como especialista de seguros, não consigo responder com segurança a todas essas questões. Então, é super importante você ter o engajamento dessas outras áreas também, de compliance, de tecnologia, é um questionário respondido a muitas mãos. Então, e o assessment também é extremamente detalhado, pelo menos no nosso caso, né, que somos uma grande empresa, não sei para pequenas empresas, aí o Cláudio pode falar um pouquinho melhor, né, se é tão detalhado ou não, mas no nosso caso, é um assessment longo, né, a gente faz, às vezes ele acaba sendo dividido em 2 reuniões para que o especialista da seguradora consiga conversar com o nosso especialista em segurança da informação e entender ali quais são, né, as proteções e como é que está o nosso nível de maturidade. E é bem importante que isso aconteça, Niris, porque no momento em que acontece um sinistro, eu sou a maior defensora do assessment, porque no momento em que acontece o sinistro, não tem aquela dúvida assim, mas vocês não informaram, né? Mas a gente não teve acesso a essa informação. Não, a seguradora teve acesso, conversou com o especialista, pôde perguntar tudo o que quis. Então, para o cliente, é muito mais confortável exatamente, que esse assessment ocorra. É chato porque dá trabalho, é longo, é muito técnico, mas é melhor prevenir do que remediar, né? Então, eu super recomendo. Obrigada. Passar a palavra para a Ana Paula. Obrigada, Niris. Obrigada, Cláudio, Carolina. Muito claras as exposições de vocês. Eu hoje aqui represento a Comissão Permanente de Ética e Compliance, e claro que a preocupação central, né, da área de compliance é sempre a questão do risco, e os riscos cibernéticos. Eu tenho acompanhado, estudado muito esse tema, tive a oportunidade de fazer 2 programas no MIT só sobre isso, e a linha que eles adotam lá é exatamente essa que a Carolina mencionou, né, que um ataque cibernético não é uma questão de se vai acontecer, é uma questão de quando vai acontecer, e a gente precisa estar muito bem equipado para lidar com esses eventos. E eu, infelizmente, já participei da gestão de crise de alguns ataques, né? O nosso escritório tem uma comissão especializada para a gestão de crise, e a gente agora tem se especializado em gestão de crises cibernéticas, porque de setembro do ano passado para cá, nós temos acompanhado, às vezes, mais de um caso por mês de clientes que sofrem esse tipo de incidente, né? E cada incidente tem uma natureza diferente, às vezes é só um problema de indisponibilidade do sistema, que já nos complica toda a parte operacional. Às vezes tem exfiltração de dados, com vazamento de dados pessoais, e aí traz um outro problema, porque a gente precisa responder em 48 horas para a NPD, e a gente ainda nem sabe exatamente o que aconteceu. E esse risco, né, a Carolina, que está nessa área de avaliação de riscos, ele traz uma nova variante para a gente analisar, porque normalmente a gente trabalha com impacto e com probabilidade, né? E o problema do ataque cibernético traz a questão da detectabilidade, porque às vezes a gente, quando descobre, já aconteceu o ataque, né? E o estrago já está feito. Então, a gente precisa realmente ter um plano de resiliência para que a gente possa dar continuidade para o negócio. Então, na área de compliance, a gente tem buscado trazer para dentro das empresas a consciência sobre esse risco, né? E principalmente verter isso em treinamentos, porque os colaboradores de uma empresa normalmente pensam que a questão de segurança cibernética é um problema da área de TI,
né? E não é um problema de todo mundo na empresa. Tem um dado estatístico que fala por si, né? Mais de 90% dos ataques, eles são ataques facilitados pelos usuários. Isso significa que o hacker entra pela porta da frente, como se fosse um dos usuários do sistema. E ali ele permanece, às vezes, sem ser detectado e passa meses estudando, obtendo escala de privilégios. Quando vê, ele está lá flexibilizando as regras de segurança, e aí o ataque vem com tudo, que é o momento que eles criptografam todos os arquivos, tornam o sistema inoperante. Alguns ataques conseguem apagar backups, alguns ataques conseguem apagar os logs do que aconteceu ao longo do ataque, então a gente não tem como saber se dados foram exfiltrados, a gente pode ter a surpresa desagradável de deparar com dados confidenciais da nossa organização publicamente divulgados pela internet. Então, são riscos muito complexos. E na minha experiência com os seguros, o que a gente tem visto? Que só esse assessment que a empresa precisa fazer na hora de contratar um seguro, ele é um processo de autoconhecimento muito importante. Nós temos visto que nesse processo, algumas empresas que têm recursos limitados para investir, acabam postergando um pouco a contratação do seguro, porque entendem que primeiro é importante fazer aportes financeiros no próprio sistema de segurança, porque à medida que a gente vai amadurecendo, né, o nosso grau de segurança cibernética, o custo do seguro vai baixando proporcionalmente. E essa é uma área de seguros em que as seguradoras têm sido verdadeiros parceiros de negócios, não só na questão do assessment, mas principalmente para lidar com a crise, porque a gente precisa ter gente especializada e sabendo o que está fazendo nesse momento. Então, o Cláudio, que começou a fala dele falando sobre essa cultura do brasileiro de não contratar seguros, né? Isso é muito ligado à nossa cultura do jeitinho e do improviso, de achar que quando der o problema a gente resolve, né? Eu acho que essa parte cibernética vai ser uma virada de chave, porque a sobrevivência das organizações vai depender disso, né? De ter o sistema para reagir a esse tipo de incidente. Mas aí eu faço assim a minha pergunta, né, para a questão das coberturas, que eu acho que tem sido o calcanhar de Aquiles nesse processo de contratação, porque a gente faz o seguro, acha que está tudo certo. E, na verdade, a gente precisa pensar que esses ataques, eles provocam danos diretos, né? As horas extras das equipes, os equipamentos que são avariados, os gastos com auditoria, com investigação interna e externa, as multas, né? Tem tudo aquilo que a gente se preocupa. Mas tem também, no caso dos vazamentos de dados pessoais, o problema de um contencioso latente, que vai ser uma conta que vai chegar aos poucos para a organização, né? Então, só como dados, assim, a gente já conhece condenações, naquele caso Netshoes, que teve um vazamento de dados financeiros dos titulares e a empresa firmou um termo de ajuste de conduta no valor de R$500 mil, pagando, né, esse valor. E tivemos também a BV Financeira, no Rio de Janeiro, que sofreu uma ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público, e teve que indenizar, né, um fundo por danos morais coletivos, também no valor de R$500 mil, e isso eu não estou nem entrando nas demandas individuais por danos morais em função da exposição dos dados. Então, a pergunta, me desculpando por ter falado mais que os meus 5 minutos, a pergunta seria como coordenar essa questão dos danos indiretos nas apólices e se a gente conta com esse tipo de cobertura também. Bom, acho que mais fácil eu falar, né, Carol? Que conheço bem todas as apólices seguras. Bom, antes de responder diretamente a essa sua pergunta, Ana Paula, eu queria fazer algumas colocações aqui, baseado naquilo que foi falado. Eu brinco que eu falo que a maior seguradora do Brasil, sabe qual que é? É a God Insurance, que é tudo na base seja o que Deus quiser. Né? Então, as pessoas, não vou fazer o seguro, seja o que Deus quiser, aconteceu, depois a gente vê o que pode fazer, né?
Outra coisa também é a questão de tem muitos funcionários envolvidos, porque os criminosos estão pagando comissão para os funcionários. E é comissão do tipo 70%. Ó, se você me deixar entrar no sistema aqui da empresa tal e a gente ganhar R$1 milhão, você vai ganhar 600, 700 mil reais. E isso acaba deixando a pessoa tentada e isso tem sido uma dor de cabeça para o mercado como um todo, né? Outra coisa também que foi dita, a questão de probabilidade. As pessoas têm que entender o seguinte: o que é mais provável de acontecer? Pegar fogo na tua casa ou sofrer um ataque cibernético? Pegar fogo na fábrica ou sofrer um ataque cibernético? A gente não vê incêndio toda hora, mas a gente vê ataque cibernético toda hora. Então, a gente tem que começar a entender, isso já está entrando ou pela prevenção ou pela dor na cabeça das pessoas, de que o risco cibernético é hoje a maior probabilidade para a maioria das empresas. Então, isso é um ponto extremamente importante, né? E eu conheço um advogado que ele fala o seguinte, não é mais se vai ser, quando vai ser atacado, só tem 2 tipos de empresas: aquelas que sabem que já foram atacadas e aquelas que ainda não sabem que foram atacadas, né? Que todo mundo está sendo atacado. E um ponto importante é que um hacker, ele pode ficar, em média, 250, 270 dias, mais ou menos isso, não sei como é que está o número exato, dentro do sistema da empresa, sem que a empresa saiba. Então, esses ataques que a gente tem visto, não é que nem assalto a mão armada, me passa sua bolsa, minha carteira, e vai. Ele é como se tivesse alguém sentado aqui do nosso lado, participando dessa reunião, a gente não está vendo essa pessoa, ele fica lá 6 meses ou mais ou menos para saber onde que eu vou ganhar dinheiro com esse grupo aqui, onde eu vou arrancar dinheiro. Eu vou sequestrar os dados e ameaçar, cobrar resgate, então esse é um ponto importante. Falando da questão do contencioso, digamos assim, um ponto importante que as pessoas têm que saber: o seguro normalmente é a base de reclamação com notificação. Então, toda vez que você tiver um incidente que você acredita que houve vazamento de dados, você tem que informar a seguradora, senão você perde o direito à indenização. E aí a gente também tem um outro problema, que é o seguinte: não é que vazou hoje, amanhã vai ter reclamação. Isso pode ocorrer anos depois, né? Então, você pode ter uma reclamação 1, 2, 3 anos depois. Então, quem tiver o seguro vai ter que tomar cuidado com relação aos prazos complementares, suplementares, para não correr o risco de achar com sinistro, por exemplo, no caso da Netshoes, que foi, se eu não me engano, em 2017, hoje ele poderia ainda ter uma reclamação, alguém poderia... E aí tem um outro problema, vamos se colocar um pouco no lugar do consumidor, né? Eu lembro que lá atrás tinha tido vazamento na Netshoes, na C&A, no Merit, na Fiesp e não sei mais aonde, em 5 lugares diferentes. Eu tinha dados nesses 5 lugares diferentes. E aí? Eu vou processar quem e por quê? Porque não necessariamente um vazamento do meu dado, do nosso dado, me causou um prejuízo. Só que aí vamos imaginar o seguinte: amanhã eu recebo a informação que abriram uma conta num banco digital no meu nome. Alguém pegou meu dado. E aí, onde que pegaram o meu dado? Se eu tenho 5 empresas que eu tinha dados, eu vou processar 5? Ou se eu tive uma só, eu vou processar essa empresa para dizer: o Ana Paula Corporation vazou seus dados e um hacker alguém abriu uma conta, só pode ter sido através de você. Você me deve aí, sei lá, 20 mil reais. E aí você vai ter que falar: putz, e agora? Ele está me pedindo uma indenização de 20 mil, vamos chutar um número aqui, só que eu vou ter que gastar uns 100, 200 mil de perito para provar para ele: olha, o seu dado já estava lá na internet, né? Então, esse é um risco que a gente fala de cauda longa, né? Que é reclamações, elas podem e vão ocorrer ao longo dos anos. E aí entra naquele ponto que a Carol colocou lá atrás: quanto contratar de limite. Existem alguns dados no mercado que uma apólice de cyber, quando ela tem um sinistro, ela se esgota rapidamente 100% da verba. Por quê? Você tem várias despesas, tem aquele slide que eu coloquei lá, você pode ter que pagar indenização, contratar advogado, pagar multa, lucros cessantes, então ela se esgota muito rapidamente. Vamos imaginar que ela não esgotou rapidamente, você vai ter que provisionar, saber, a seguradora provisionar e o cliente provisionar. Putz, sobrou 5 milhões de verba para aquele sinistro. Só que você pode ter 10, 15, 20 de indenização, porque você não sabe o que vai vir.
né? Você pode ter ações coletivas, como já foi colocado, pode ser ações individuais, e eu brinco que eu falo que a gente tinha um advogado de porta de cadeia e agora já tem um advogado de porta de data center, né? Que ele fica ali vendo os vazamentos de dados e chega, ô Carol, ô Fernanda, seus dados estavam lá naquela empresa, vamos lá processar eles, eu te ajudo aqui, vamos no Succexi. Então, vai criar uma indústria que provavelmente já criou. Então, respondendo a sua pergunta, existe cobertura, sim, para indenizar os dados vazados, só que aí você tem que tomar esse cuidado que o sinistro pode ocorrer hoje, só que a reclamação pode ocorrer daqui 2, 3, 4 anos, então ainda é uma área extremamente nebulosa, né? Não sei, acho que eu até falei muito aqui. Carol, quer completar? Acho que é isso, Cláudio, você abordou brilhantemente, é isso aí. Obrigado. Perfeito. Bom, para passar então para a nossa etapa final aqui, eu gostaria de trazer, então, fazer uma intervenção, né, em nome da Comissão de Proteção de Dados, né? Nós tivemos a alegria de fazer esse nosso primeiro meeting, esse evento conjunto, porque eu acho que é um tema que tem uma grande interconexão, né, da questão securitária, da questão de compliance e também de proteção de dados. Então, eu represento aqui a nossa Comissão de Proteção de Dados, que nasceu como uma comissão especial, mas que, dada a relevância, a repercussão do tema, hoje somos, né, mais uma das comissões permanentes, né, que se dedica ao assunto e que compõe, né, que integra a nossa divisão jurídica. E eu queria, então, aqui trazer, né, eu achei que o Cláudio, ao iniciar a sua fala, ele já trouxe uma questão muito relevante, ao meu ver, que é justamente o fato de que o seguro, ele não é um salvo-conduto, ele não é um mecanismo que permita às empresas e às companhias, eventualmente, negligenciar, né, os cuidados com relação à questão de tecnologia, de proteção de dados, né? Achei também muito interessante, Cláudio, quando tu abordaste, e eu não tenho dúvida que eu acho que nós tivemos aqui alguns fatores, né? Pandemia, a própria edição da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, eu acho que isso trouxe um holofote também ao tema, mas logicamente que nós não estamos falando aqui, quando lidamos com ataques cibernéticos, somente da questão de proteção de dados. A própria Carolina comentou, né, quando eu tenho, por exemplo, uma parada operacional, quando eu tenho eventualmente vazamentos de dados corporativos, então ele é um horizonte muito mais amplo, né? E a própria relevância do tema, eu acho que tem justamente essa conexão. Mas aqui, focando um pouquinho na nossa LGPD, a LGPD traz, né, algumas diretrizes, né, para os agentes de tratamento de dados, e entre elas, justamente a questão de segurança, né, a questão da prevenção. E quando a gente pensa na segurança, né, nesse dever de segurança dos agentes de tratamento de dados, né, dos operadores, dos controladores, né, das empresas, nós verificamos que eu tenho uma diretriz para que as empresas adotem medidas, né, providências administrativas, providências técnicas, né, ou seja, na parte de segurança da informação, ou seja, que consiga criar um arcabouço mínimo, né, ou seja, prevenir, na medida do possível, esses ataques, os vazamentos, enfim, qualquer tipo de violação. E nós sabemos que nesse contexto, então, nesse cenário, o seguro ele entra como uma ferramenta de gestão absolutamente relevante, porque ele, né, ela permite com que eu tenha uma possibilidade de manejar de uma maneira, inclusive financeiramente mais adequada, o meu risco, né, cibernético. E aí, Cláudia, eu te pergunto, como é que funciona, né, se nós formos pensar, por exemplo, quando tu tratavas das excludentes, da questão das coberturas, né? Como eu dizia, tu iniciaste a tua abordagem colocando, eu não posso, né, a partir do seguro, achar que eu estou, né, que eu posso eventualmente descurar de cuidados, né, das companhias possam negligenciar os cuidados e essas ferramentas, né? E aqui que eu acho que a LGPD teve um especial papel nesse cenário como um todo, porque ela trouxe de uma maneira mais incisiva, nós já tínhamos o Marco Civil da Internet, mas ela trouxe, né, para a comunidade em geral e para as empresas esse dever, né, de adotar essas medidas técnicas, essas medidas administrativas de precaução. Então, eu te pergunto, como é que funciona, por exemplo, essa avaliação, inclusive uma aplicação de uma eventual excludente, né, diante de um pleito de indenização securitária, quando eu tenho, por exemplo, uma realidade, uma companhia que eventualmente não se aparelhou
né, não tomou, eu acho que a própria Carolina comentava, naquele assessment inicial, falava, por exemplo, que tinha um firewall, uma rede de proteção, e depois eu verifico que isso não estava efetivamente implementado. Mas eu vou um pouco mais além, né? O que acontece se eu verifico que a empresa ela negligenciou ou ela eventualmente não adotou todas as medidas técnicas que poderiam ter sido adotadas, né, nessa gestão, nessa prevenção, que inclusive é uma das obrigações impostas pela LGPD. Ou seja, qual é a repercussão que eu tenho em termos de cobertura securitária, né, diante de um pleito eventualmente indenizatório, né? Ou seja, na realidade, eu posso ter uma negativa de cobertura em virtude de uma não adoção, né, de medidas preventivas, né, ou seja, verificar, né, naquele momento em que eu faço essa gestão conjuntamente com minha equipe de TI, né, com todo o meu arsenal técnico. Então, eu queria te ouvir, Cláudio, para nós darmos, né, encerramento no nosso painel, até pelo adiantado do horário. Então, te ouvir, depois, né, logicamente, se a Carolina tiver também algum ponto de vista sobre a perspectiva de Risk Manager, né, fica aqui essa provocação. Sim. Bom, eu acho que tem a ver com o que a Carolina falou em algum determinado momento, a importância do acesso, justamente para a seguradora não dizer que ela não sabia que você tinha isso ou não tinha aquilo, né? Aquilo que eu falei lá atrás, se você declarou uma coisa e não tinha, nós vamos ter problema. Os clausulados, de alguma maneira, ou as exigências das seguradoras, elas podem, em alguns pontos, serem subjetivas. Eu quero que você esteja muito bem protegido, mas o que é bem protegido para mim, o que é bem protegido para você? Então, precisa ter uma exatidão. E essa exatidão já está começando a aparecer antes da contratação, né? A seguradora, eu não vou nem falar tanto da empresa grande, que a empresa grande é outro tipo de tratamento, tem reunião, risk assessment, etc. Mas nas empresas pequenas, as seguradoras estão procurando deixar claro. Você faz backup pelo menos a cada 7 dias, ponto, você já tá fazendo aqui um acesso. Você troca de senha, sei lá, enfim, eles, para pequenas empresas, como não tem como ficar fazendo reunião com pequena empresa que não tem braço para fazer isso, as seguradoras fazem o risk assessment e tem essa questão de, no questionário, já pontuar aquilo que, dependendo do que ele responder, aquilo é fator de risco para cobrir ou não cobrir um determinado evento, né? Então, acho que o cuidado que a gente tem que tomar é justamente ver o que a seguradora está exigindo para você ter certeza que você tem aquilo, e a seguradora também deixar claro, aí você pode até ter um embate jurídico. Ah, mas você não me pediu que eu tivesse um múltiplo fator de autenticação. Isso não está claro na apólice. Isso poderia ter uma discussão jurídica se a seguradora nega um sinistro porque você não tem um múltiplo fator de autenticação, mas você não pontuou isso lá como seguradora dizendo, sem isso eu não aceito o risco. Então, você tem esses pontos que precisa tomar um certo cuidado na hora de contratar o seguro, de entender o que a seguradora está exigindo para não ter uma surpresa lá na frente. Por exemplo, quando a gente teve ao início da pandemia, que todo mundo, da noite para o dia, foi para home office, a gente tomou um cuidado com todos os nossos clientes, e a Carol está aqui, que foi um deles, perguntando, seguradora, os clientes, você quer saber alguma coisa desses nossos segurados? Porque mudou o risco. Você, de certa maneira, agravou o risco. Eu aqui com a Carol, a gente fez umas 3 ou 4 reuniões para a seguradora falar, ok, estou tranquilo de que, apesar de ter ido para home office, você ainda está com a segurança que me conforta e continuar assumindo o seu risco. Só que a maioria dos corretores não fez isso, até por não serem especializados, e a seguradora também, da correria do dia a dia, dificilmente, eu não conheci nenhuma seguradora do mercado corretor, não, eu fiz essa ação com o cliente. Então, por isso, da importância que você tem que tomar muito cuidado com o risco cibernético. E a LGPD e também a pandemia, ela foi super importante para a conscientização cibernética. A gente está aqui, fez as pessoas despertarem. Ah, tem LGPD, dados, mas como assim dados? Mas se vazar... E uma coisa que a Carolina falou de uma maneira ou de outra a multa
ela pode ou não ocorrer, e se ocorrer, eu sei que vai até 2% do meu faturamento. Se eu sou gigante, eu sei que vou até 50 milhões. Pode ir até 50 milhões. Mas e o resto? Você está preocupado de 2% de multa, só que você pode perder 5%, 10% no lucro cessante. Então, por aí vai. Então, a LGPD e a própria pandemia está fazendo que as pessoas se conscientizem, acordem para o risco cibernético. Infelizmente, a maioria vai aprender pela dor. Não estou nem falando de contratar o seguro, eu falo até de se proteger melhor, de investir, né? Acho que a Ana Paula até falou isso lá, da questão de ter verba primeiro para investir, para pensar no seguro. A percepção que eu tenho, e não é só Brasil não, tá, gente? Que eu falo com gente do mundo inteiro, essa cultura de deixar a segurança da informação a segundo plano, infelizmente, é meio que global, tá? Então, era isso que eu tinha que dizer a respeito disso. Não sei se a Carol quer completar com algum ponto. Eu acho que é isso. E, resumidamente, Fernanda, eu acho que a questão como a Ana Paula bem colocou, né? A questão da proteção, ela é diretamente proporcional, ou, aliás, inversamente proporcional ao prêmio. Então, quanto mais protegido, menos você tende a pagar de seguro, né? Então, e se você não tiver proteções mínimas, como você mencionou, é muito provável que haja uma negativa das seguradoras, né? O Cláudio trouxe aí um painel com diversas seguradoras, mas efetivamente, para uma determinada linha de negócio, você tem 2, 3. Então, e elas têm os seus guidelines bem rígidos com relação ao processo de aceitação, né? Até porque as seguradoras não querem perder dinheiro, né? Então, os segurados têm que ter esse cuidado com essa camada de proteção, com a consciência de segurança, justamente para conseguir contratar um seguro e conseguindo ter acesso a todo o painel de coberturas que ele precisa, né? E a um preço justo. Então, acho que são essas variáveis aí que precisam ser consideradas. E tem um ponto que eu lembrei aqui que eu gostaria de colocar, que eu falo em algumas palestras, né? Imagine, todo mundo aqui já deve ter assistido o National Geographic Animal Planet, o felino fazendo a sua caça, né? O que o leopardo, o leão vai fazer? Ele vai pegar a vítima que está distraída, a que está ferida, a que correu menos, enfim, né? Ele tem ali. A gente tem que entender que nós estamos nessa floresta e nós não somos o felino, nós somos o alvo. Então, quanto mais distraído, o que é distraído? Depois eu vejo essa história da segurança, depois eu vejo o FIDO, depois eu vejo o antivírus decente. Você pode ser o próximo alvo. E não é que tem um leopardo, são milhões de hackers criminosos e nós estamos no escuro. É como se a gente estivesse nos parques da Disney lá, que você entra naquela coisa no escuro, você não sabe o que está vendo. Então, a gente está numa floresta, sendo atacado por todos os lados. Então, você tem que ter na cabeça o seguinte: eu tenho que me adaptar, melhorar minha proteção digital para que não seja uma próxima vítima e fique alguém que vacilou, ou não digo nem vacilou, mas às vezes o hacker foi muito mais esperto e acabou invadido, né? Perfeito, muito obrigada, Cláudio, obrigada, Carolina. Eu gostaria de, então, né, dar encerramento ao nosso evento, né, agradecer mais uma vez, em meu nome, em nome da Comissão de Proteção de Dados, em nome da Comissão de Seguros, em nome também da Comissão de Ética e Compliance, né, aqui representados, então, pela Níris, pela Ana Paula, agradecer ao Cláudio Macedo Pinto, agradecer a Carolina Pinheiro. Acho que foi uma manhã e um painel muito ricos, né? Nós conseguimos trazer esse viés bastante prático. Acho que o Cláudio, com toda a sua expertise na questão de seguros, a Carolina com essa experiência, né, a experiência de um profissional, uma risk manager, que pôde, então, compartilhar conosco, né, muito das vivências, né, no tema, essa aplicação prática. Então, agradeço, né, mais uma vez, tenho certeza que o nosso público, né, os nossos associados, os associados da Federação, a comunidade, né, empresarial em geral, né, que vai, então, ter esse conteúdo tão rico disponibilizado, né, vai realmente fazer muito proveito dessas informações, né, e de todo o debate que nós tivemos nessa oportunidade. Eu aproveito também para agradecer, né, ao nosso patrocinador, a BSPZ.law, e ficamos, então, né, encerramos aqui esse nosso primeiro meeting, né, ainda em formato virtual, né, e agradecer, então, a todos que tenham acessado e estejam conosco. Muito obrigada, até a próxima. Tchau. Obrigada. Tchau, até a próxima.
Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.